meditar em Isaías, capítulo 9, e o versículo 4. Vamos meditar num versículo do livro desse grande homem de Deus, profeta Isaías, considerado o profeta messiânico. Isaías capítulo 9, versículo 4. Vê se você achar Isaías. Quanto acha, eu vou saudar meus amados. Deus abençoe irmã Penha Feitosa, irmão Carlos Martins, irmã Rosa Núbia, bênção do céu, e seu esposo, né, Salgueiro. Deus abençoe irmão Neo Augusto, meu sobrinho Moisés, Deus te abençoe, meu filho. Deus, eu estou orando todo dia para você ser chamado para a Polícia Rodoviária Federal que você passou. Deus abençoe a irmã Márcia Vidal de Salgueiro, minha cunhada Maricélia Leite. Deus te abençoe, minha filha. Abençoe Domingo Sábado, abençoe Melzinha, toda a sua família. Guarde debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Deus abençoe Valmir, irmão Valmir Rocha, minha sobrinha Rebeca e Felipe, seu noivo. Bênção do céu, Rebequinha. Falei em você hoje. Deus abençoe irmão Davi Oliveira, meu netinho Mateus, né? Irmão Lucas Mateus, irmão Gercino, irmão Marley, Deus abençoe. Irmão Jacinei, filho do meu amado pastor Zenania. Deus abençoe, minha irmã, e toda a sua família, toda a sua casa. Deus abençoe, meus amados, aí em Serreta. Eita, muitas bênçãos. Irmão Tom, irmã Gélida, irmão Timorantes, irmão de Cabrobó. Eita, irmã Nilma, né, irmã Altina. Irmão João Oliveira, irmão Zé Oliveira, irmã Amélia. Deus abençoe, irmã Maria Luísa, irmã Penha, irmã Odaísa. Eita, meus irmãos, vou puxando na mente aqui, vai aparecendo a imagem dos irmãos. Irmão Toninho, irmã Gedida. Irmã de quem? Leoneide. Irmão Leoneide, bênção do céu. Zé Filane, minha filha, Deus te abençoe, cantorinha de Jesus. Os irmãos acharam Isaías, capítulo 9, versículo 4. Deus abençoe os irmãos aí em Petrolina. Irmão Cid, meu nobre amigo, que está lá no norte do Brasil, em Rondônia. Deus abençoe, meu irmão Cid, né? Diz assim, meu, a palavra do Senhor. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que ele feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Eita, glória a Deus. Vê que versículo interessante, irmão. Ora por aniversário bastante, que é amanhã. Glória a Deus. Amanhã minha linda Célia está completando o ano, glória a Jesus. Mais tarde estamos orando por ela na última oração. Meus irmãos, esse capítulo 9 do profeta Isaías é que fala sobre o advento e o poder do Messias. Aliás, Isaías é considerado profeta messiânico, porque quem mais faz referência à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente está lendo Mateus, conforme diz o profeta Isaías, conforme diz o profeta Isaías, conforme diz o profeta Isaías, é muito lindo como Deus usou o profeta Isaías. Né? Ele começa aqui no versículo 1 dizendo assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Glória a Deus. É muito lindo, irmão, isso aqui. Eu, desde o início da minha fé, aliás, antes de eu ser evangélico, quando eu vi essa passagem, na religião do professor lá, quando eu vi, interessante, mexia comigo. E ainda hoje, quando eu leio essa passagem, não sei porque ela mexe comigo. Né? Veja, a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon. Essa palavra envelhecer quer dizer tornar vil, tornar desprezível. Foi desprezada a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos dias, né, no caso, nos últimos tempos, ele a enobreceu. Por que a terra foi enobrecida? Por causa da pessoa, da obra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez na Galiléia. Que Jesus nasceu em Belém, mas ele se criou em Nazaré, lá nessa terra aqui. Então ela foi enobrecida com a presença do Rei dos Reis. Porque veja, o povo que andava em treva viu uma grande luz. Que luz? Jesus, a luz do mundo. Né? E sobre os que habitavam na região em sombra de morte, resplandeceu a luz. Glória a Jesus. Aí começa: tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa e como exulta quando se reparte os despojos. Aí vem o versículo que a gente leu. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que ele feriu os ombros,
e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Até sobre esse versículo, meus amados, que a gente vai meditar nesta noite. Ore, irmão, ore para Deus abrir a porta da palavra, falar conosco, meus amados irmãos. E Deus nos ajude, é muita coisa aqui para a gente falar nesse período, nesse tempo que nos é facultado. Observa uma coisa interessante, o profeta aqui estava falando ungido, inspirado pelo Espírito Santo, e ele fala, irmão, como se já tivesse acontecido. Ele está falando do futuro, que vai acontecer. Mas ele fala como se as coisas já tivessem acontecido. Isso faz parte da linguagem bíblica, principalmente das profecias. Veja, ele está dizendo porque tu quebraste, Deus já quebrou. Mas literalmente ele não tinha quebrado ainda, é como se já tivesse acontecido. Quando a gente chega aqui no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. De que ele está falando? Esse menino que nasceu, que o seu nome, que é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, que esse menino está falando de Jesus. E ele fala como se já tivesse acontecido. Mas é futuro, que Isaías profetizou 700 anos antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então eu acho lindo dessa maneira como a Bíblia fala. E o inimigo ficava sem entender, né? Porque o diabo queria entender quando era a vinda do Messias. Porque desde o Éden, quando Deus fez a promessa lá no Éden, no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher ia nascer um, que ia ferir a cabeça da serpente, o diabo ficou de olho na semente da mulher. Quem seria esse que vinha? E as profecias iam sendo dadas, e eu acho que confundia o inimigo aqui. O menino nos nasceu, ele não sabia para que tempo o profeta estava sendo usado para falar. Mas eu queria falar aqui, meus irmãos, exatamente sobre esse texto aqui, que ele diz, porque tu quebraste o jugo. Eu queria falar sobre o jugo, a vara e o cetro, né? Que nos oprime, como ele diz aqui, tu quebraste. A obra linda que Jesus Cristo veio fazer. Jesus veio quebrar, veja a obra de Jesus, ele veio quebrar o jugo que pesava sobre nós. Ele veio quebrar a vara que feriu os nossos ombros. E ele veio quebrar o cetro do opressor que nos oprimia. Jesus, vê que obra extraordinária. E a Bíblia diz que ele já fez isso. Ele já fez. E quando foi que ele fez? Ele fez há 2000 anos atrás. Quando ele foi lá na cruz do Calvário. Quando ele se rendeu. Quando ele deu aquele grito. Está consumado. Ali ele quebrou. Ele tirou o jugo que pesava sobre nós. Né? Ele quebrou a vara que feriu os nossos ombros. E o cetro do opressor, ele também quebrou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, a gente vai meditar exatamente sobre isso. Sabe que jugo é esse? Que vara é essa? Que cetro é esse? Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para quebrar, para destruir. Glória a Jesus. Então o jugo, irmão, fala de algo que é pesado. Algo pesado, algo que pesa, algo que você fica sem força de carregar. É o jugo. O jugo o animal. Eles usavam muito jugo para botar em animal. Boi, jumento. Pegava 2 bois e botava um jugo, uma canga assim, aí os dois saiam carregando aquele jugo. Então, dependendo da carga que ele botasse no carro de boi ali, então o jugo ficava pesado para aqueles animais puxar. Então ele está dizendo aqui que o jugo que pesava sobre nós, ele veio quebrar esse jugo. Era pesado o jugo para a gente carregar, para a gente transportar. Louvado seja Deus. Aí ele faz tem uma ilustração aqui sobre jugo, lá em 1 Reis, no capítulo 12, o versículo 4, né, quando Roboão, que era filho de Salomão, ele assume o comando, ele assume o reinado. Ele é 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Roboão assume o reinado no lugar de Salomão, né? Aí Roboão causa separação. Então, assim, veja, Davi, 3 reis em Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, reinou 40 anos. O segundo rei, Davi, reinou 40 anos. O terceiro rei, Salomão, reinou 40 anos. 40, 40 e 40. Interessante, a idade de Moisés, 120 anos. As mãos observem, esses 3 reis reinaram sobre todo Israel. Todas as tribos estavam reunidas, as 12 tribos, sob o comando de Saul, sob o comando de Davi e sob o comando de Salomão. Mas quando chega Roboão, que era o filho de Salomão, aí esse Roboão foi pedir conselho para os anciãos do pai dele, que aconselhava o pai dele. Como é que eles aconselhavam ele para ele governar? Aí eles aconselharam: olha, meu filho, o jugo de seu pai era pesado.
você quer ser amigo desse povo, faça o seguinte, alivie o jugo, alivie a carga desse povo, aí você vai conquistar o coração desse povo e você vai governar sobre todo Israel, né? Ele foi pedir, os anciãos disseram, alivie o jugo que teu pai nos impôs, assim, alivie, né? Alivie, né? Veja como a coisa é séria. Era o conselho que estava vindo, o que é que vocês me aconselham? E o resultado, meus irmãos, é que aí ele escutou o conselho dos anciãos. Você quer governar bem, quer que esse povo lhe sirva, quer. Então, tira o jugo pesado, dê um jugo maneiro a eles. Vai ser bom para você, vai ser bom para ele, vai ser bom para o reino, vai ser bom para todo mundo. Mas ele era muito novo, ele era muito novo. Aí ele pensou assim, tá bom, recebi o conselho de vocês, agora eu vou saber esses rapazinhos novos que cresceram comigo, a gente cresceu junto. Quero saber que conselho eles vão me dar. Ah, irmão, veja que coisa terrível. O conselho que os jovens deram para ele. Aqui está no versículo 4, 12 e 4, né? O povo disseram, teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, né? E o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Isso era o povo pedindo. Aí ele foi pedir conselho aos anciãos. Só que quando ele foi pedir conselho para o jovem, né? Ele diz assim, ele diz assim, meu dedo mínimo é mais grosso, está no versículo 10, 12 e 10. Meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Veja que falta de sabedoria desse rei Roboão. Ao invés dele ouvir o conselho dos anciãos, ele desprezou o conselho dos anciãos e se agarrou com o conselho dos tolos da idade dele. E quando ele disse isso, aí 10 tribos de Israel se separaram. Ele ficou só com 2 tribos. E aí ficou separado. Essas 2 tribos ficou com o capital em Jerusalém e as 10 tribos ficou com a capital em Samaria. E aí pronto, até o exílio da Babilônia, esse pessoal estava separado. Veja, irmão, porque falta de sabedoria, mas eu não quero nem entrar nesse mérito aí. Eu estou falando sobre a questão do jugo, quer dizer, jugo é algo pesado, é algo que é imposto. Louvado seja Deus. Então, nesse sentido, aqui está dizendo que o Senhor veio, Jesus Cristo veio e quebrou esse jugo pesado que pesava sobre nós. Na hora que a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ele quebrou esse jugo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 10, também fala sobre o jugo. Veja Atos 15, 10. Que aqui a palavra do Senhor diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10. Glória a Jesus. Os irmãos sabem que o ensino, a gente está ensinando por lá, para as famílias, para os irmãos começar a meditar, trazendo para a palavra, porque a palavra de Deus é quem nos sustenta, irmão. Depois a gente vai fazendo a aplicação da palavra. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10. Veja o que é que diz aqui. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ou seja, o contexto disso aqui é o que era. A igreja os irmãos tinham aceitado Jesus tinha tirado o jugo pesado deles, aí os judeus antigos que tinham vindo do judaísmo queria que eles continuassem com o jugo antigo da lei. E aí Paulo chegou lá e disse, não é assim. Aí Pedro falou isso. Pedro disse, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sob a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Então, algo pesado. Né? Mas aí o remédio, lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, Jesus faz aquele convite lindo. Por sinal, foi o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia, foi isso aqui, Mateus 11, 28. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como, Jesus? Ele responde no 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Por quê? Ele diz, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então ele veio quebrar o jugo pesado, e veio nos dar um jugo leve. Era aquilo que os anciãos estavam aconselhando Roboão. E Roboão não fez, Jesus fez. Ele tirou o jugo pesado e nos colocou um jugo leve, um jugo suave. Glória a Jesus. Depois, irmão, essa palavra fala sobre a vara. Ele diz que ele quebrou também a vara. A vara fala de algo que nos fere. E se existe uma coisa que nos fere,
né? É o pecado. O pecado veio para nos ferir, porque o alvo do pecado é nos matar. O pecado vem para ferir, para matar a gente. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então ele fere para matar, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, 56, eu achei interessante esse versículo. 1 Coríntios 15, 56, ele fala também sobre isso. 15, 56, 1 Coríntios, ele diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o aguilhão da morte. Não sabe o que é o aguilhão? Um pedaço de pau com uma ponta de ferro que era para mexer com os animais, né? Um animal brabo. Eu me lembro lá em Goiás, o pessoal tinha aqueles carros de boi, quando vinha com o boi, que o boi deitava, ele pegava um ferrão daquele, cutucava para o boi se levantar, ficar em pé. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Então, é o pecado que nos fere com o alvo de nos matar. Louvado seja Deus. Então, essa vara chamada pecado, Jesus também pegou ela e quebrou. E terceiro, ele fala do cetro. Não sabe, o rei usava um cetro. Cetro é símbolo de autoridade ali. Eu me lembro, a Bíblia fala do rei Assuero, quando a rainha Vasti foi lá se apresentar diante dele, se aquele rei estendesse o cetro, dava vida à pessoa. Mas se ele não estendesse aquele cetro, o cetro de misericórdia à pessoa, se o rei não convidasse a pessoa e a pessoa fosse sem ser chamado, né, poderia ser morte certa se ele não estendesse o cetro de misericórdia para com aquela pessoa. E o caso de Esther, não sabe a história, ela encontrou misericórdia, e quando ele estende o cetro, é aquele cetro de misericórdia. Então o cetro é sinal de autoridade, de poder. Mas aí tem os dois, de autoridade e poder. A questão é quem é que está usando a autoridade sobre nós. Aí nesse caso aqui, desse cetro que Jesus veio quebrar, dessa autoridade que ele veio quebrar, era a autoridade de Satanás sobre a raça humana. O diabo tinha uma autoridade, um poder, ele tornou a raça humana prisioneira. E esse jugo de Satanás, Jesus veio, aliás, esse cetro do diabo, do opressor, né, que é o cetro do opressor que oprime, ele veio quebrar. A Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo. Lá em Atos, capítulo 10, 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e converteu-lhe, o qual andou curando a todos, os oprimidos do diabo, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele veio quebrar o cetro do opressor. Em João 10:10 diz que o ladrão não vai ensinar a roubar, matar e destruir. Veja, o cetro do diabo é terrível. Em Lucas, lá no capítulo 13, versículo 10 a 16, o que é que diz Lucas 13? É muito sério. Lucas 13, né? 10 a 16, fala a história daquela mulher que estava encurvada ali. E diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Né? E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga ficou indignado que Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar, neste, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber água. Agora veja o 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Veja, o cetro do opressor mantinha aquela mulher presa numa doença, numa enfermidade. Às vezes, irmão, a pessoa está presa numa doença e é maligna do diabo, é uma opressão maligna. Né? Mas Jesus veio para libertar. Deus abençoe, irmã dos anjos, do salgueiro, minha irmã. Jesus veio para libertar desse jugo maligno, louvado seja Deus. Então vamos continuar. Observe, a palavra de Deus, irmão, ela diz que nós, todos nós, sem exceção, nós éramos escravos. Escravo de quê, irmão Abraão? A Bíblia diz do pecado. Éramos escravos do pecado. Jesus diz em João 8,35, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aqui está em Romanos, no capítulo 6 de Romanos, e o versículo 17, Romanos 6, 17, veja o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós. Olha como é que ele diz, 6, 17 de Romanos. Ele diz: mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue. Essa palavra servo é escravo.
Então nós éramos escravos do pecado. Vê que coisa séria. Mas a palavra diz que Jesus, o Filho de Deus, nos libertou. Ele nos libertou da escravidão do pecado e nos tornou filhos de Deus. Está lá em Gálatas, no capítulo 3, e o versículo 26. Eles, todos vós, sois filhos de Deus, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé em Jesus nos torna, como eu já expliquei, filho de Deus. Está lá em João 1 e 12, 10 a 12. Ele diz que todo aquele que recebeu Jesus, que creu em Jesus, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Então observe, nós éramos escravos, mas fomos tornados filhos de Deus. Aí Jesus diz em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, de que? Do pecado, verdadeiramente sereis livres. Eita Jesus maravilhoso. Também lá em Colossenses 1:13, veja o que é que diz Colossenses 1:13. Irmão, a Bíblia ela é como um quebra-cabeça, você vai juntando as peças. Ele diz, e ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Jesus. Então Jesus, o Filho de Deus, nos libertou do poder do pecado, nos fez filho de Deus, e mais, ele nos tornou amigo do Rei. Filho de Deus, amigo do Rei. Está lá em João 15:15. Já não chamarei vocês de servo, eu vou chamar vocês de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tudo que eu ouvi de meu Pai, eu fiz vocês conhecerem. Então, vocês não são mais meus servos, vocês agora são meus amigos. Irmã, não é brincadeira não. Vocês são amigos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amigo da Trindade, amigo de Deus. Nós éramos escravos, não tínhamos direito a nada, o pecado nos algemava, Jesus chegou, quebrou esse cetro terrível do pecado e nos tornou filho de Deus, nos tornou amigo do Rei. É muito privilégio, irmão. E a gente só agradece ao Senhor sem ficar meditando o que a gente era e hoje o que nós somos em Cristo Jesus. Os irmãos observam que aí nenhum ser humano recebe elogio, nenhum ser humano recebe glória. A glória vai todinha para Jesus. Porque se todos nós somos pecadores, todos nós éramos escravos do pecado. Todos, a Bíblia diz todos pecaram. Então não tem ninguém melhor do que outro. E a gente foi ao médico, ou seja, o libertador veio até nós fomos ao libertador. O libertador veio até nós e quebra a vara, quebra o jugo, quebra o cetro. E quando ele faz isso, porque a gente foi a ele, então o mérito, a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, nada para nós. Nós não somos melhor do que o outro. Por que é que o outro continua escravo, irmão Abraão, apesar de Jesus já ter proclamado a sua libertação? Ou porque ele não viu, ou porque ele não acredita que se ele aceitar Jesus, ele quebra o jugo do pecado. Ele quebra o cetro do pecado. Porque o pecado fere, magoa, machuca, maltrata, aprisiona as pessoas. O pecado rouba a alegria, rouba a paz e rouba a vida da pessoa. Porque a finalidade dele é matar a pessoa. Glória a Deus. É interessante, eu me lembrei aqui de um episódio, eu li 2 livros interessantes. Um é o Totem da Paz e o outro Senhores da Terra. Eu li quando era novo na fé, muito antigo, nunca mais reli esse livro. Mas eu me lembro de que o missionário que escreveu o livro, ele disse que chegou numa daquelas ilhas do Pacífico Sul e os índios, e o pessoal ainda era índio primitivo, naquela idade bem primitiva. Diz que a dificuldade foi muito grande para ele aprender a língua daquele povo, para depois pregar o evangelho para aquele povo. Mas aquele povo tinha um costume antigo, maligno. Qual era o costume deles? O costume deles, irmão, era dar valor à traição. Eles davam valor à traição. Veja, eles davam valor à traição. Aí cada um deles... eles ficavam projetando para ver qual deles faria a melhor traição para o seu inimigo, não para os seus amigos, para o seu inimigo. Aí ele disse, o que é que ele fazia? Ele se fazia de amigo do inimigo dele, e aí bolando um plano, até chegar o dia de matar, porque o alvo dele era matar aquele camarada. Aí se fazia de amigo, aí traiçoeiramente, aí um dia, na hora que ele, quando ele, por exemplo, digamos que ele chegou o dia, é hoje que eu vou matar ele. Hoje ele aprontava, fazia comida, banquete para o inimigo dele, se fazendo de amigo. Quando o camarada estava bem à vontade, aí ele dizia que estava servando ou preparando o porco para a matança. Dizia na linguagem dele lá. Quando o inimigo dele escutava essa frase,
cevando o povo para a matança, ele já sabia que estava aniquilado. Quando ele dizia isso, ele já estava com a lança aqui no camarada. Aí, pã, matava o camarada. Aí isso para os outros companheiros dele, pronto. Esse era o herói. Então, o herói dele era aquele que projetava a forma de traição mais perversa, mais terrível que tinha. É tanto que quando os missionários chegaram lá, eles disseram que quando foram falar de Jesus, começaram a contar a história de Jesus, e falaram que Judas traiu Jesus, aí em vez deles terem interesse em Jesus, eles tiveram interesse em Judas. O herói para eles não foi Jesus, foi Judas que planejou o plano para matar Jesus. Veja, irmão, que coisa maligna, o pecado, o cão, Satanás botou na mente daquelas tribos. E aquele missionário disse que para tirar isso da mente daquele povo, que já era uma coisa milenar, foi muito difícil, mas o Espírito Santo atuou e ele conquistou multidões daqueles índios ali para Jesus Cristo. Né? Tirou aquele negócio de traição das pessoas e o amor de Deus foi derramado no coração daquele povo. Glória a Jesus. Então Cristo nos libertou desse jugo pesado. Glória a Deus. Então ele veio também nos libertar do jugo pesado da lei e da maldição da lei. Veja Gálatas 3:13 o que é que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Observe, irmão, a lei era um jugo muito pesado. Porque a lei dizia o seguinte, todo aquele que não permanecer em todo ponto da lei para cumprir, será maldito. Aí vinha a maldição. Se você ler Deuteronômio 28, se você fica doidinho. A maldição da lei, daqueles que violassem a lei, era muita maldição. Era todo tipo de doença, de enfermidade, era muita coisa a maldição da lei. Mas a Bíblia diz em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou. O que é resgatar? É libertar pagando um preço. E o preço foi o sangue que ele derramou por nós na cruz do Calvário. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então quando Jesus foi até o madeiro, até a cruz, né, ele era um símbolo de maldição à cruz, e ali ele se fez maldito por nós. Ali ele nos resgatou, nos libertou da maldição da lei. Qual o propósito disso aí, irmão Abraão? Para que pela fé nós recebêssemos o Espírito Santo da promessa. Oh, aleluia! Para que recebesse o Espírito Santo de Deus. Veja, irmão, o propósito da morte de Jesus no Calvário. Para eu e você poder receber o Espírito Santo e se livrar da maldição da lei. Glória a Deus. Oh, por que a lei era um jugo tão pesado, irmão? Por quê? Veja bem. As pessoas não tinham recebido ainda o Espírito Santo, viviam na antiga aliança. A lei foi escrita em pedra, a lei é escrita fora. E as pessoas tentavam obedecer a lei, não porque amavam a lei, mas tentavam obedecer a lei com medo do castigo, com medo da maldição, com medo disso. E obedecer a Deus por medo, só por medo, essa obediência nunca pode ser sincera. Essa obediência nunca pode ser completa. E aí, Deus estava preparando o povo. A Bíblia diz que a lei nos preparou como um aio, um pedagogo para nos conduzir a Cristo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando você vai para a lei e vive a espiritualidade da lei, enquanto você não vê, você pensa que é a pessoa melhor do mundo, como eu já expliquei. Mas quando você vai tentar, assim, não, irmão Abraão, agora eu vou obedecer a lei. E você tenta obedecer, quando você vê a espiritualidade, misericórdia. Aí você descobre, meu Deus, estou morto. Jesus tenha misericórdia de mim. Porque cada mandamento daquele, quando você pega, o Espírito Santo pega a lupa dele assim, bota e amplia o mandamento, diz, meu Deus, e mostra a realidade da espiritualidade que a lei realmente é. Aí você reconhece que você não consegue, não guarda, não tem condição sem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então por isso que era um jugo pesado. Jesus disse, eu tenho um jugo suave. Eu vou tirar esse jugo pesado da lei e vou dar um jugo suave para você. Glória a Jesus. Então outra coisa agora... O que acontece agora? Por que o jugo se torna suave, irmão? Veja, a lei era faça, não faça, faça, não faça. Era uma série de regras externa à pessoa. Agora a nova aliança, lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 16. Vê agora a diferença da nova aliança, do jugo suave. Hebreus 10, 16. Hebreus 10, 16. Ele diz, olha... Este é o concerto que farei com ele depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Agora veja, aquela lei que estava lá fora, a palavra fora,
que acontece? O Espírito Santo de Deus pega essa palavra viva, a palavra viva que é Cristo Jesus, escreve ela nas tábuas de carne do nosso coração. Então essa palavra de fora passa para dentro, ela passa a fazer parte de nós mesmos. E resultado, aí você voluntariamente, agora por amor, o amor de Deus em nosso coração, aí você cumpre a lei. A lei não se torna um jugo pesado, mas se torna um prazer, porque ela vem fazer parte de você. É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nosso coração. E quando ele derrama esse amor de Deus em nosso coração, ele passa a amar a Deus, todo o coração, alma e força, o próximo como a nós mesmos, aí a lei de Deus se cumpre. Louvado seja Deus. Então aquilo que eu pelejei para fazer, sem o Espírito Santo, sem o amor de Deus, tentando cumprir, não mate, não roube, não adultere, não faça isso. Quando o amor de Deus, o Espírito Santo vem, derrama o amor de Deus em nosso coração, conforme Romanos 8,5. Aí, meus amados irmãos, glória a Deus, este amor cumpre toda a lei. Está lá em Romanos no capítulo 8, versículo 13. Veja o que é que diz Romanos 8,13. A partir do versículo 13. Eita coisa linda. Irmão Abraão, eu queria cumprir toda a lei. O que é que eu faço? Está aqui. Romanos capítulo 8. Aliás, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8. Ah, tá. Glória a Deus. Irmã Mazé de Salgueiro, Deus te abençoe, minha amada, em toda a sua casa. O que é que a Bíblia diz, irmão, com relação à lei? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Aí, qual é o efeito? Eles, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se cumpre. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Né? Então veja, irmão, como é que eu faço para cumprir a lei? Aí Paulo disse, ame. Quem ama os outros cumpriu a lei, porque toda lei se resume nisso. Ama teu próximo a ti mesmo. Então, se eu amar meu próximo, eu não vou matar ele, eu não vou enganar ele, eu não vou adulterar, eu não vou trair. Veja, meus amados irmãos, a nova aliança como é maravilhosa. Agora, esse amor é aquele amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Não é um amor que a gente tem naturalmente, porque se tivesse, não precisava que o Espírito Santo derramasse o amor de Deus no nosso coração. E a pergunta, como é que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração? Revelando o amor de Jesus por nós. Na hora que o Espírito revela o amor de Jesus por nós, então o amor é derramado em nosso coração. O amor é declarado. E quando esse amor é revelado, então a nossa alma corresponde. O nosso coração corresponde. Todos os nossos poderes correspondem. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2 de Gálatas, o apóstolo Paulo fala muito sobre essa questão da lei lá em Gálatas. Eu não quero entrar agora de lei, eu não quero entrar em assunto que venha trazer polêmica. Mas veja, Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja, a carga, eu vou levar a carga do meu irmão. E a carga que eles aqui é o seguinte, ó, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que ele não seja também tentado a levar as cargas dos outros. Então veja, mesmo que eu veja meus irmãos sendo, como é que é? Surpreendido em alguma ofensa, ao invés de eu largar o dedo do jugo, da acusação, ele disse, não, calma, você que é espiritual, encaminha o tal com espírito de mansidão, olhando para você mesmo, você não cair também. Aí quando ele diz, quando você faz isso, você está levando a carga um do outro. Irmão, muita gente tem que carregar aqui nos ombros, até chegar no portal dos céus, e meu filho, nem seja jogando ele para dentro assim, leva a carga um do outro. E assim que cumpre a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então esse jugo da lei, por que a lei era pesada para as pessoas? Porque elas não tinham a força do Espírito Santo para cumprir, porque não tinha o amor para cumprir a lei. Irmão, e uma coisa que é feita sem amor é pesada. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Veja o exemplo vamos pegar o exemplo de Judas, por exemplo. Judas andou com Jesus, dormiu com Jesus, comeu com Jesus. Mas Judas achou pesado demais a lei. Por quê? Porque Judas não amava Jesus Cristo. Como ele não tinha amor por Jesus, ele não cria em Jesus, ele não amava Jesus Cristo, aí o jugo de Judas era pesado, o jugo dele não foi tirado. Judas ficou ainda na antiga dispensação. Judas não amou o próximo como a si mesmo. Judas estava carregado de cobiça. O pecado de Judas era a cobiça. Era avareza, ele queria dinheiro, queria enricar.
Então ele estava com aquilo na mente, dinheiro, trocou Jesus por 30 moedas de prata. Então o jugo ou seja, a vara do pecado não tinha sido quebrado na vida de Judas. O opressor estava nele. Por isso que ele vendeu Jesus, trocou Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então para Judas era pesado para Judas. O jugo dele era pesado. Mas por quê? Se ele quisesse que o jugo, ficar com o jugo maneiro, Jesus estava bem ali. Era só trocar, era só acreditar, era só amar Jesus, acabava todo o problema. Mas ele preferiu ficar na impiedade, ficar na cobiça, e o resultado não já sabe da história de Judas. Vamos ver o caso de exemplo dessa questão, irmão, do antes e depois. Veja a questão de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, antes de conhecer Jesus, antes de ser liberto pelo libertador, aquele que veio quebrar, o que é que Zaqueu era antes? Zaqueu era escravo da cobiça, escravo da extorsão, né? Zaqueu, o governo dizia, cobra 50, ele cobrava 100, cobrava mais, extorquia as pessoas, né? E a visão dele era juntar, era dinheiro, era para ele, era egoísta, era egocêntrico, só pensava nele. Então ele era oprimido por aquilo ali. Ele era um camarada que era ruim para ele e era ruim para as pessoas também. Mas aí o que acontece? Ele tem um encontro com Jesus. Depois que Jesus chega e quebra aquele cetro da cobiça da vida dele, o cetro do pecado, da ambição por coisas materiais, aí ele se torna outro homem. Né? O resultado, a primeira coisa que ele faz, ele tenta corrigir os danos que ele cometeu contra o seu próximo. Ele diz a Jesus, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Veja que coisa interessante, irmão. Antes, ele nem pensava nos outros, nem pensava no mal que estava causando as pessoas. Porque a pessoa, enquanto Jesus não liberta a pessoa, ele fica dominado por essas coisas, por esse sentimento. Ele é escravo, ele não consegue se libertar. A vida dele é dominada por aquela área. Cada pessoa é dominada numa área. No caso, aquele era dominado por cobiça de riqueza, de grandeza, passar por cima das pessoas. Né? Quando Jesus chega aqui, liberta ele, os olhos dele se abrem, e a primeira coisa que ele pensa é em corrigir o mal que ele fez para os outros. Mas rapaz, eu estava enganando meu próximo, eu estava enganando meu semelhante, os olhos dele foram abertos, Jesus libertou ele daquela escravidão. Aquele cetro foi quebrado, e ele sai atrás para ver onde ele errou, para sair corrigindo. Eita, meu amigo, vem cá, olha, eu roubei uma ovelha sua, pegue 4. Você agora vai ter 4 vezes mais, pronto, não pegue 5 vezes. Ele, naquele dia eu roubei seu jumento, vou lhe dar 6, e aí saiu corrigindo. Primeira coisa. Segundo, aquele coração cheio de avareza, cheio de ganância, que pensava juntar o mundo todo, aí ele parou e disse, não. Aí começou agora a sentir compaixão dos necessitados. Né? Zaqueu queria agora suprir a necessidade dos pobres. Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Irmão, que maravilha. Jesus disse, hoje vem salvação essa casa. Esse também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observa a transformação, a mudança. Agora isso é num piscar de olho, isso é radical. Né? O camarada, daqui a 10 anos muda uma coisinha. Ô irmão, eu estou melhorando. Aí faz 10 anos que eu enganava o povo. Aí daqui a 20 anos. Não, é instantâneo. Foi na hora. Jesus entrou. E Zaqueu levantou-se e disse isso. Veja, irmão, é instantâneo essa questão. Ele quebra na hora, ele quebra o jugo, quebra a opressão de Satanás, ele quebra o jugo da lei, ele quebra a vara do pecado, e a pessoa é outra pessoa, é uma nova criatura. Ele nasce de novo, renasce no reino de Deus. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então eu acho linda a questão na vida de Zaqueu. Veja o caso de Paulo, Saulo de Tarso. O grande apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Era Saulo. Não conhecia Jesus. O opressor estava sobre ele. A vara do pecado estava sobre ele. O jugo da lei estava sobre Paulo. Aí Paulo era uma pessoa cheia de ódio. Perseguia os cristãos. Obrigava os cristãos a blasfemar o nome de Jesus. Prendia, pintava o certo, desenhava o olho. E o pior, pensava que estava certo. Pensava que estava prestando serviço a Deus. Zeloso da lei, aquele jugo pesado. Condenando todo mundo, não estava guardando a lei como ele. Porque quando a pessoa está oprimida, oprime os outros também. Ele não somente se oprimia, como queria que todo mundo botasse o mesmo jugo pesado nas costas dele. E ficava aquela tribulação. Até que lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele tem um encontro com o libertador. Ele tem um encontro com aquele menino que nos nasceu. Maravilhoso, com o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz.
Quando ele se encontra com Jesus Cristo, aí vão ver a mudança que acontece na vida de Zaqueu. E a mudança que acontece na minha vida e aconteceu na sua vida também. Quando Jesus bate de frente com ele, veja, Paulo ia de Jerusalém para Damasco, capital da Síria, para prender os cristãos lá e trazer algemado para Jerusalém. Veja, irmão, que a pessoa, enquanto não é liberto por Jesus, ele tem um espírito inquieto, porque a Bíblia diz: os ímpios não têm paz, ele não tem paz consigo, aí não quer ver ninguém em paz, ele está sempre se movimentando, sempre fazendo alguma coisa, sempre prejudicando alguém. E o pior é que pensa que está certo. Porque, irmão, se ele visse que estava errado, aí era Satanás, era demônio. Mas ele está enganado, ele pensa que está certo. Ele está num refúgio de mentira, fazendo aquilo, pensando que ia pensar que estava agradando a Deus. E o resultado, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus grita: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele cai cego, e só a luz, e disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu não imagino o choque que Paulo tomou. Saulo pensava que ele não imaginava que Jesus era o Filho de Deus. E quando ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue, ele muda radicalmente também. Ele diz: Senhor, chama Jesus de Senhor. O que queres que eu faça? Veja, ele obrigava os cristãos a blasfemar desse Jesus. Agora o Saulo está com a testa no pó, humilhado, e dizendo para esse Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Aí a partir daí, meu irmão, aquele que era opressor, aquele que perseguia, aquele que matava, num piscar de olho, foi a partir daí, né? Ele agora se torna um instrumento na mão de Deus para abençoar multidões e multidões de pessoas. Hoje nós somos abençoados através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Porque só no Novo Testamento tem 13 epístolas do apóstolo Paulo. Então veja a quantidade de cartas que ele escreveu, só dele. Quer dizer, veja o instrumento que ele estava preparando, que Deus estava preparando, né? Só que antes dele conhecer Jesus, era uma pessoa. Depois que ele conhece, depois que ele é liberto, depois que Jesus chega e quebra o cetro da opressão, quebra a vara que feriu os ombros dele, né, e tira aquele jugo de cima, aquele homem se torna cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de fé. Ele agora diz: eu não vivo mais, quem vai agora é Cristo. Pronto, veja, era outra pessoa, cheio de... É ele que escreve o capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo mais lindo, a descrição mais linda sobre o amor. Quem dá? O ex-Saulo, Paulo, né? O ex-Saulo de Tarso. Agora Paulo, o pequeno, o servo. Ele agora, quando se apresenta, diz: Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo de Deus. Não é mais aquele Paulo arrogante, aquele Paulo grande, aquele Paulo que quer matar o povo. Glória a Jesus. Então, veja, mas é Deus, é Jesus que quebra isso. É o que está escrito lá no capítulo 9, esse menino que nasceu. É o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Então o povo que andava angustiado, o povo que andava nas trevas da ignorância. Treva fala tanto de pecado como de ignorância. A luz raiou. Paulo estava nas trevas da ignorância. Zaqueu estava nas trevas da ignorância. Mas quando Jesus chega na casa de Zaqueu, a luz raiou. Quando a luz raia, então a pessoa se vê, epa, e aí muda. Quando a luz raiou na vida de Saulo de Tarso, ele se viu pela primeira vez. Aí mudou. Glória a Jesus. E essa luz, irmão, ela tem brilhado na nossa vida. Ela tem brilhado porque nós temos escutado a palavra do Senhor. Outro exemplo que eu estava metendo aqui na palavra dele foi o Gadareno. Veja, o Gadareno era um homem possesso. Ele tinha, no mínimo, tinha 2.000 demônios naquele homem. Ora, um demônio já causa muito estrago. Ele disse que era uma legião de demônios. Se for uma legião comparada com a legião romana é pegar de 2.000 a 6.000 soldados. Então, se essa palavra legião tiver conexão com a legião romana, então aquele camarada tinha no mínimo 2.000 demônios nele. Glória a Deus. E por que a gente diz que tem que ser no mínimo 2.000? Porque tinha 2.000 porcos ali. E a Bíblia diz que eles entraram nos porcos e todos os porcos se afundaram no mar. Então, cada porco daquele tinha no mínimo um demônio. Um demônio entrou nele. Então, os irmãos observem, aquele homem cheio de demônio, né, algemado pelo cetro do opressor de Satanás, o diabo nele, né? Ele era um terror para ele mesmo. A Bíblia diz que ele não tinha paz, de noite gritando, clamando pelos cemitérios, se cortava com pedra. Então ele era um terror para ele mesmo e era um terror para as pessoas também. Ele andava pelos cemitérios. Veja, irmão, o cemitério é lugar de quê? De morto. Veja quando o diabo leva o camarada, o opressor, o cetro do opressor.
Leva o camarada, não tem paz, ele não tinha paz de dia, ele não tinha paz de noite, era se cortando, se ferindo. E as pessoas não passavam não, porque se passasse, ele atacava as pessoas. Então ele era um terror para ele mesmo e era um terror para as pessoas. E muitas vezes as autoridades pegavam ele, prendiam, estava na cadeia. Era trabalho perdido, ele quebrava as correntes, abria a cadeia e fugia. Outro detalhe, ele não vestia roupa, não se barbeava, era nu, imagina o monstro que era. O camarada nu, barbudo, cabeludo, num cemitério, gritando, de dia e de noite, se cortando. Imagina a cena. Se fosse hoje, a gente dizia o quê? É um louco, amarra, bota na prisão. Mas Jesus de Nazaré foi lá, eita, o libertador foi lá. Aquele menino que nasceu, e nasceu para quebrar o cetro do opressor. Aquele que veio para quebrar a vara que feria nossas costas, para tirar o jugo pesado, nos dar um jugo suave. Ele foi lá, porque ele é misericordioso, ele veio desfazer as obras de Satanás. E quando ele vai chegando naquele lugar, aquele homem cheio de demônio corre ao encontro de Jesus. E quando vê Jesus cai prostrado, e os demônios começam a falar. Começa a falar dizendo, se nos é expulso daqui, permite que a gente entre naqueles poros. Jesus vai, permite. Os demônios não fica um. E corre, entra numa manada de porco. Como eu já disse, a manada de porco cai no mar e morre. E aquele homem fica na hora, em perfeito juízo. Porque Jesus chegou, quebrou o cetro do opressor. E quando aquele homem fica bom, irmão, a primeira coisa que ele pede é roupa para se vestir. Porque ele estava como? Nu. Aí, presta atenção que eu vou dizer agora, irmão. Quando eu vejo hoje, principalmente as mulheres andando nua, eu imagino que aquele espírito do gadareno está nas mulheres também. Porque aquele homem andava nu e não via que estava nu. Mas quando aqueles demônios saíram dele, que os olhos dele foram abertos, que a luz raiou, que Jesus raiou, a primeira coisa que ele viu, estava nu e pediu uma roupa para se vestir. Teve vergonha. Presta atenção, irmão. Enquanto esse espírito de nudez estiver dentro da pessoa, a pessoa não percebe que está andando nu. Eita, Jesus, eu vou dizer uma coisa aqui. As mulheres, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer. Ô, irmão Abraão, o que é que a Bíblia pede para as mulheres andar bem composta, não andar nua? Mas sabe a razão, não? Um dia eu fui perguntar a Jesus a razão. Eu pensei que era uma doutrina da Assembleia de Deus. Agora eu fui perguntar a Deus a razão. Por que a mulher tem que andar composta? Eu me lembrei desse gadareno aqui. Veja uma coisa séria, irmão. Jesus disse uma coisa interessante. Jesus disse assim, se um homem, lá em Mateus no capítulo 5, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. O diabo sabe disso ou não? Sabe. O que é que o diabo faz? Botar as mulheres para andar nua. Para quê? Para levar os homens a adulterar por pensamento. Entendeu a lógica? Pensamento. Aí, resultado, quando aquela mulher se converte, entrega a vida a Jesus, aceita Jesus como Salvador, aquele espírito de nudez sai dela, do gadareno, e ela passa a se cobrir. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado no coração dela, que o Espírito Santo dá. Aí agora ela ama o próximo dela como a ela mesma. Aí ela olha para ela e diz assim, se eu andar, eu não sinto nada, mas por amor ao meu próximo, para ele não pecar por pensamento, eu vou me cobrir. Veja, ela não é forçada a fazer isso. Porque o jugo de Jesus é suave, é leve. Ela faz por amor a Jesus, por amor ao próximo. Aí ela se cobre. Então veja, irmão, quando aqueles demônios saem, a primeira coisa que aquele homem pede é para se cobrir. Glória a Jesus. Hoje, infelizmente, até para você chegar numa praia, hoje é difícil, porque o demônio do gadareno sai de Gadara e hoje entrar em Boa Viagem, Piedade, né? Mexeu aí, não? As praias, mano, parece que o demônio de Gadareno entrou nas praias, né? E o resultado, o povo nu. Imagina uma mulher com fio dental, a mulher está nua, meu irmão, o demônio está nela. Aí o homem olha, sabe, não sei que ele seja gay, mas se ele for homem olhar, misericórdia, ele vai pecar para o pensamento. E a pessoa não sabe disso, não percebe, pensa que está certo. Presta atenção, não estou falando em moral, não estou falando em moral não. Eu estou falando no princípio do amor. Quando é que a pessoa percebe isso, irmão Abraão? É quando ela se rende a Jesus, o Espírito Santo entra nela, Jesus quebra o poder de Satanás naquela vida, quando o Espírito Santo que ela vê misericórdia, Jesus. Eu estava sendo instrumento na mão do diabo para levar os homens a adulterar o pensamento.
Vamos lá. Aí você pode dizer, irmão Abraão, eu posso andar bem composta e vamos olhar para mim e ter mau pensamento. Mas aí não é mais culpa sua, é culpa dele. Se ele é tarado, é problema dele. Mas você não, você agora está com a consciência limpa. O Espírito Santo está em você, cheia do amor de Deus. Como você ama seu próximo a si mesmo, aí você se cobre. E por isso é conversão. Amém, meus amados? Veja uma coisa séria. Primeiro, a segunda coisa que Gadareno pediu a Jesus: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Veja bem, irmão, toda vez que Jesus quebra o jugo da pessoa, do diabo, do pecado, da lei na pessoa, a pessoa tem desejo de andar com Jesus Cristo, tem desejo de estar com Ele. Veja o caso de Bartimeu, cego Bartimeu. Estava cego ali na beira do caminho, coitado. Não via ninguém, eu via, mas não via. Aí escuta uma multidão passando e pergunta: o que é que está acontecendo? Alguém diz: é Jesus de Nazaré que vai passando. O ceguinho deu um grito: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí a mulher: cala a boca, rapaz, ninguém não vai escutar. E o ceguinho gritava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus parou: estraga ele aqui. Aí a mesma pessoa estava mandando ele se calar, disse: tenha bom ânimo, ele estava chamando. Aí levaram o ceguinho. Quando o ceguinho chega na frente de Jesus, que está ali cara a cara com Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí o ceguinho disse: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente ele viu Jesus, irmão. Primeira coisa que ele viu, aquele rosto lindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro. Segundo, quando os olhos dele foram abertos, ele não voltou mais para o lugar da mendicância. Ele não sentou mais naquele lugar. A Bíblia diz: e ele seguiu a Jesus pelo caminho. Agora, por que ele está seguindo o caminho? Porque ele viu Jesus. Jesus é o caminho do céu. Ele agora viu o caminho do céu, que é Jesus, e seguiu o caminho, porque eu só posso andar no caminho se eu ver Ele. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto você não vê o caminho do céu, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, você nunca pode seguir o caminho do céu. E você só pode ver se você se render a Ele, recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador pessoal. As pessoas não seguem Jesus porque, como Bartimeu, não vê o caminho do céu, não vê Jesus. Mas se você, pela fé, recebê-lo, seus olhos espirituais se abrem. E a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus diz em João 14:21 que se revelaria para aqueles que o amavam. Veja como uma coisa é séria. Eu quero ver o caminho, se renda a Jesus. Eu quero que Ele se revele para mim. Ame Ele e obedeça a Ele, que Ele se revela para você, porque é a promessa dele. São João 14:21. Amém, meus amados? Eita Jesus, a hora está se indo, meus irmãos. Então veja, né? Então esse gadareno era terrível. Aí, o que é que Jesus fez com o gadareno? E eu vou concluir. Veja o que Jesus fez com o gadareno. Ele disse: Senhor, eu quero ir com o Senhor. Né? Aí, ali prostrado nos pés de Jesus, encontrou descanso. Olha, naquele homem não tinha descanso, não tinha paz. Mas naquela hora, Mateus 11:28 se tornou realidade na vida dele. Pela primeira vez na vida, ele teve paz. Pela primeira vez na vida, ele teve descanso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que me escuta, se você não dorme, se você não tem paz, se você não tem sossego, vá a Jesus, ou venha a Jesus nessa noite. Receba o príncipe da paz, Jesus Cristo. Veja lá o capítulo 9 que a gente leu aqui, ó. O seu nome, é o nome de Jesus, como é lindo. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele quer dar paz. Ele quer ter esse jugo pesado. Ele quer dar um jugo leve. Ele quer que você ande com ele. Ele quer andar com você. Ele quer ser seu amigo. Ele quer fazer de você um amigo do rei, um filho de Deus. Veja o caso daquele rapaz. Ele não tinha paz, não tinha sossego. Era um terror para a sociedade. A família talvez não tivesse nem papo com ele. Mas agora ele estava em perfeito juízo, em perfeita paz. Ele agora estava são. Não precisava mais de algema, não precisava mais de ir para a cadeia, não precisava mais de ninguém. Ele agora tinha paz com ele, porque tinha paz com Deus, e tinha paz agora com o seu próximo, seu semelhante. Presta atenção, meu irmão, meu amigo. Você que já é crente no nosso Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado, porque se você diz: eu sou crente, mas se deixar algemar pelo inimigo, ou pela vara do pecado, você cair no jugo de novo, você perde paz. Estou brigando, confusão, contenda. Cuidado no espírito do gadareno. Cuidado nos demônios do gadareno, que ele anda por aí para pegar a pessoa. Se você não tem paz consigo, nem tem paz com os outros, cuidado no demônio do gadareno. Corra para os pés de Jesus. E diga: Jesus, eu nem tenho paz comigo, e nem tenho paz com fulano, e nem com Beltrano. Não. O meu foco, irmão, sempre vai ser esse. Nós, como crentes na pessoa de Jesus Cristo,
Nós temos que levar a carga um do outro. Nós temos que amar ardentemente nosso irmão para cumprir toda a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o caso do Gadareno. Ele encontra paz nos pés de Jesus. E terceira coisa que Deus faz com ele, faz dele um missionário. Faz dele agora um anunciador de boas novas. Deus diz, não, vá lá, vá para seu povo. Vá lá para o lugar onde o pessoal o conheceu como um louco, como um endemoniado, como um possesso. Lá naquele lugar onde você era terror. Vá lá, vá para lá para seu povo. E conte a ele quão grandes coisas Deus fez com você. Conte para ele como Deus teve misericórdia de você. Conte para eles como Deus é bom. E se eles acreditar, vão provar a bondade do Senhor. Oh, meus irmãos, nesses 35 anos de evangelho, quantas pessoas eu já vi Jesus fazer isso. Libertar num piscar de olho, transformar pessoa que era terror para a sociedade, preso numa cadeia. Jesus foi lá, transforma. Hoje é um instrumento de bênção na mão do Senhor. Quantas pessoas, meus amados irmãos, ele faz num piscar de olho, e faz com você. É necessário que creia. Mas, irmão Abraão, eu já sou crente, mas estou com esse problema, eu estou sem paz, Tá, o caminho é o mesmo. Tanto faz para aquele que nunca aceitou Jesus, mas aquele que já aceitou Jesus. Qual é o caminho? Volte para os pés de Jesus. Diga, Jesus, eu estou aqui, o Senhor é o príncipe da paz, estou sem pai, o que é que roubou minha paz, qual é o problema? E vá procurando, veja se você perdeu a fé nele, veja se perdeu o amor, veja se tem uma falta de perdão. Tem uma razão para perder a paz. E só descanse quando você de novo receber a paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Meus amados irmãos, observe o versículo que a gente já leu, porque ele diz, tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. O meu jugo e o seu jugo, meu irmão, já foi quebrado por Jesus de Nazaré. Não deixe o cão, nem ninguém botar mais jugo sobre você. Não deixe, em nome de Jesus Cristo. Segundo, a vara que feria os seus ombros também foi quebrada. O cetro do opressor também. Se agarra com o jugo de Jesus. Se agarra com a palavra de Deus. Como é que os mandamentos se tornam suaves? Se você amar. Quanto mais você amar Jesus, todos os mandamentos dele é leve, é suave. Nós só obedecemos a Jesus de alegria, de coração, sem amá-lo de verdade. Por isso que a Bíblia diz, quem ama os outros, e os outros inclui Deus, cumpriu a lei. Toda lei se cumpre numa palavra, ama teu próximo como a ti mesmo. Observe, irmão, Jesus é a palavra de Deus. É a palavra viva, é Jesus Cristo. Então, se a palavra viva, que é uma pessoa, está morando dentro de mim, então a Bíblia de Gênesis, Apocalipse está aqui dentro também, que é a palavra viva. E aí o Espírito Santo de Deus que veio morar na gente, louvado seja Deus, pega essa palavra viva e ela se torna carne e osso da gente. Na hora certa, ela vai sendo aplicada nas nossas vidas. Ele se tornou nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção. Que Deus, nosso Senhor, Ele continue nos abençoando, meus amados. Um tema como esse é muito glorioso. Para a gente ter a convicção. Eu não estou mais debaixo do jugo, da servidão. Nós somos livres, nós agora somos filhos do Rei. Somos filhos de Deus, amigos do Rei. Aproveite essa oportunidade. Diga, Jesus, olha, me livra, me liberta. Tira aquilo de mim que não te agrada. Eu quero te servir com todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu pensamento, todas as minhas forças. Lembre-se, meus amados irmãos, que tudo que a palavra de Deus diz pode se tornar realidade na nossa vida pela fé. Quando nós recebemos, abrimos o coração para que isso aqui se torne uma realidade na vida da gente. Glória a Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, se torna suave para nós. Aquela regra, faça, não faça, a gente esquece isso, porque a gente vive por princípio. Qual é o princípio do cristão? Viver para a glória de Deus, para agradar a Deus e para o bem dos outros. Com esse princípio, aí você com tudo faz e não faz. Eu faço uma comparação com um casamento. Os irmãos já viram fazer isso várias vezes. Eu digo, já imaginou se o casamento, o cara para casar, tivesse que decorar um livro assim, uma momento dessa grossura assim, ó, cheio de regra, casamento. Para casar, irmão, tem que decorar, porque por caso, se você tem um casamento abençoado, tem que cumprir todas essas regras. Misericórdia, ficava muito pesado o casamento. Aí você, mas rapaz, mas você gosta, como assim, você quer casar com a moça quer casar com você, cada um está lá com o livro, para decorando.
Eita, quando é o casamento tal dia, eu estou decorando. Eu já vou na regra 1050. Eu estou na régua 5000. Eu estou na regra... E pam. Chegou o dia do casamento. E o cara vai preocupado ali. Eita, casando e preocupado. Eita, depois, qual é a primeira regra? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Como é que eu vou entrar no quarto? Como é que eu vou me sentar? Como é que eu vou chegar para... Meu irmão, pelo amor de Deus, o casamento era uma tortura, irmão. Fosse um casamento de regra, você tem que entrar com o pé direito, você tem que sair com o esquerdo. Misericórdia, meus irmãos. Mas quer uma coisa séria? Mas o casamento tem regra, tem regra. E está aqui escrita a regra. Aí o casamento é que o marido ama a mulher como Jesus amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E a mulher ama o marido, né? E sirva a ele, se renda, se der. Veja, moral da história, amor. Ou seja, se o marido ama a mulher e a mulher ama o marido, todas as regras são cumpridas. Porque ele morre para si, para viver para agradar ela. Ela morre para si e vive para agradar o marido. Pronto, cumpre toda a lei. Toda lei que existir sobre casamento se cumpre no amor. Assim é com relação a Deus. Toda lei que vem aqui ainda for criada, se cumpre nisso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Então fomos livres do pecado, né? Fomos livres, o Filho de Deus nos libertou, agora somos servos do amor, servos de Deus, servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livre do pecado, livre do poder de Satanás, livre do jugo da lei, mas não estamos sem lei, porque temos a lei de Cristo. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, o versículo 1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diz, porque a lei, tem uma lei, do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Então tem uma lei de Espírito vivo, uma lei viva. Lei do Espírito de vida que está em nós. Foi escrito em nosso coração. É com essa lei do amor, essa lei viva, que a gente consegue cumprir toda a lei do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos agradecer a Deus por isso, porque fomos livres, somos libertos. O Filho de Deus nos libertou e por isso nós estamos livres. Glória